A mamãe me ensinava muito, mamãe era contadora de história, mamãe era aquela mãe que naquele tempo ela contava, desenhava no chão toda a história que ela ia contando, desenhava a varanda, colocava um galo garnizé lá, colocava uma onça. Então a mamãe era uma autodidata, me incentivava a declamar. O sonho dela era ser professora. Ela tinha o 4º ano e naquele tempo o 4º ano, né? O administrador de Santa Cruz da época queria que ela desse aula. Aí, mas ela já tinha 2 crianças pequenas, né? E meu avô falou, não, minha filha, não vai ser professora não. Você vai ajudar em casa. Mas ela fez tudo para que todas as filhas dela fossem professoras. Eu lembro que no Taboão tinha, Dona Conceição de Devô, que tinha um teatro. E mamãe me ensaiava para eu ir lá para fazer parte das peças de teatro. Fui para Belo Horizonte e na primeira semana de aula tinha que organizar um auditório. Aí perguntou qual de nós que ia, dos alunos que ia declamar. Eu levantei o braço na hora, né? Aí a professora, chamada Dona Edmeia Saraiva, ela falou assim, ah, que pena, você não vai poder não. Sabe por quê? Você tem um jeito de caipira, de gente da roça. Eu não sabia o que era caipira, não sabia que meu jeito de falar era jeito da roça. E eu não me adaptei à escola, eu não queria ir para aula. Então o recurso de titia foi me voltar. E quando eu cheguei em casa, os meninos iam conversar, eu batia neles, meus irmãos. A mamãe falava, por que você está fazendo isso? Porque eles falam feio, eles falam igual gente da roça. E então eu quero que eles falem bonito. Quando eu passei no vestibular, eu fui aluna de Dona Lúcia Casa Santa. Dona Lúcia tinha o hábito de sortear uma aluna para falar o resumo da aula dela daquele dia. E o primeiro dia de aula, eu que fui sorteada. Na hora que eu levantei para falar, olha para você ver o que é uma mente de uma criança, né? Eu já era professora, tudo. E eu desmaiei, porque eu vi Dona Gisele, você vai falar? Ah, seu jeito de roça. Aí eu tinha uma professora chamada Rosa, e eu falei com ela o que tinha acontecido comigo. Ela era professora de psicologia, e eu fui fazer parte do departamento para ela trabalhar a minha mente. E aí fiz um tratamento, e eu fiz o curso de pedagogia. Como supervisor eu tinha que falar em público todo dia. Sou formada em pedagogia, com especialização em didática. Eu dava aula, era formadora de professoras. Trabalhei muito, muito mesmo. E eu na minha sala de aula, com minhas alunas, eu falava com elas. No meu primeiro dia de aula, a minha aula era essa minha história, que eu falava com elas. Hoje eu estou aqui falando com vocês, mas eu sou essa aluna. Então eu peço a vocês, ao ser professora, saiba conversar com o aluno, que vocês podem acabar com a vida de um aluno pro resto da vida. E só não acabou comigo por quê? Porque eu tive uma mãe que, sem saber nada de psicologia, ela foi me trabalhando.